definição Dom Erwin faria de Dom Erwin? Não é tão fácil, não. Nasci na Áustria, sou brasileiro nascido na Áustria. Porque toda a minha vida, praticamente depois de me formar, eu vivo aqui. E ser brasileiro significa também para mim ser xinguara. Porque eu nasci na Áustria, passei, claro, a infância, a adolescência e me formei na Universidade Federal de Salzburgo, na Áustria. Mas quando me decidi de ser padre, eu sabia que não ia ficar lá, porque naquele tempo tinha ainda bastante padres lá. Mas não é só isso, porque 2 tios meus já trabalhavam aqui. Eles chegaram em 1934, aqui no Xingu. Um era padre, outro era assim, hoje iríamos chamar de voluntário. Acompanhou o irmão em parte, mas depois ele ficou também sozinho, vivendo seu compromisso com o povo de Porto de Mós. Quando queria voltar para a Áustria, estourou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, então ele não podia mais voltar. Ele ficou no Brasil, foi para o Sul, casou, e por isso tenho primos legítimos, brasileiros natos. Eu sou brasileiro naturalizado. Comecei aqui como padre, muito simples, e Altamira naquele tempo tinha talvez 7.000 habitantes, talvez 8. Todo mundo se conhecia, era um mundo diferente, a gente não compara mais nem com Altamira de hoje. Eu, logicamente, como padre novo, me empenhei muito em favor da juventude, trabalhei com a juventude, fui professor aqui no Maria de Matias, tinha falta de professor para tudo, e nós formamos naquele tempo os professoras de ensino fundamental, né? Era curso chamado pedagógico. Aí eu fiz alguma coisa de diploma lá fora, então eu até consegui revalidar o meu diploma aqui no Brasil e lecionei então filosofia educacional e filosofia, como é psicologia educacional. E então já era 15 anos de professor, de padre, que fui para o interior, mas vivi mais aqui em Altamira. Quando começou a Transamazônica, nos anos 70, início dos anos 70, logicamente também a gente se voltou para esse empreendimento e acompanhamos, a gente pode dizer hoje, acompanhamos também o surgimento, a criação de tantas comunidades que até hoje existem, né? Uma coisa que é interessante, no início foi muito duro, porque o pessoal não se conhecia. Pode imaginar famílias de toda parte do Brasil, de repente são juntados, todo mundo se estranha e não sabe de onde vem, quem que é, etc. e tal. E creio que uma das grandes vitórias nossas é exatamente criar essas comunidades, onde o povo começou a se entender e lutar pelos mesmos interesses, também defendendo seus direitos, sua dignidade. Isso desde o início era sempre um objetivo, uma finalidade nossa, de lutar junto com esse povo para que seus direitos sejam respeitados. E em 1980, talvez eu conte ainda uma história. Quando cheguei aqui, logo no primeiro tempo, uma vez rezei missa lá na catedral, e é muito raro ter alguém de fora aqui. Quem morava aqui era altamirense ou pessoal que veio do Xingu, de qualquer outra cidadezinha ou cidade. E de repente tinha um carioca aqui. Um carioca, e ele estava aqui pela TASA, não sei para que servia naquele tempo. É Infraero. Infraero. E então ele foi para a missa dia de domingo. Depois da missa ele me perguntou se poderia falar um particular comigo. Eu disse, pois não. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Se o senhor quiser responder, responde. Se não quiser, também fico por aquilo mesmo. Mas então faça a pergunta, vou ver se respondo. Ele disse, que o senhor aprontou na terra onde nasceu, se criou, para chegar aqui, para cair aqui? Eu disse para ele, olha, a decisão foi minha, ninguém me mandou, e tem mais uma coisa, eu estou muito feliz aqui. Aí ele sacudiu a cabeça e disse, pelo amor de Deus. Eu acho que até hoje ele não entendeu, se estiver vivo ainda vai ficar pasmo ainda, um jovem chegar de um país da Europa, chegar aqui por decisão própria.
Mas eu me consagrei a essa causa aqui. De fato que a ideia que tinha do Xingu já estava um pouco pré-fabricada, um imaginário infantil já funcionou através das cartas que meu tio mandou para lá, que essas cartas, a família é grande, então as cartas do tio sempre foram passadas de família em família, então todo mundo, ele falava dos Caiapó, falava dos seringueiros, dos pobres aqui de Altamira. Essas palavras, as cidades eram conhecidas como Menino, Porto de Mós, Gurupá, Altamira, São Félix, tudo isso já era conhecido. Quando eu cheguei aqui, então era minha terra, de certa maneira, né? E até hoje eu confesso que nunca me arrependi. Eu poderia ter voltado no outro dia, mas isso nunca me passou pela cabeça. Eu hoje me considero um altamirense, um xinguara. Não posso só dizer altamirense, porque as outras cidades não vão gostar, as outras paróquias, mas eu sou brasileiro, sou xinguara de coração, e assumi isso e fico muito feliz. Nunca, mais uma vez eu digo, me arrependi. E a minha missão aqui, claro que mudou um pouco quando me tornei bispo. Bispo é uma nomeação, né? Não é, você não almeja ou luta para ser bispo, isso é uma nomeação da parte do Papa. E para mim, no início foi muito assim, assustador esse ofício que me deram. Eu não sabia, eu era muito novo, 41 anos, né? Aliás, depois de eu ser nomeado bispo com 41 anos, nunca mais nomearam um com a mesma idade. O que mais perto ficou era um com 42, 43 anos. Mas então, desde 1980 que fui nomeado, até ano passado, dia 3 de abril, eu fui bispo daqui. Agora sou emérito, quer dizer, a gente diz que é aposentado, mas a aposentadoria não vejo nada. Também não quero, porque não posso me imaginar sentado agora numa poltrona, aí, esticando as pernas, olhar televisão de manhã até à noite, sem saber o que fazer. Isso não é minha vida. Eu continuo aqui à disposição, vou para as comunidades, trabalho aqui, leio, quer dizer, escrevo muito, sou convidado também para simpósios, para orientar retiros. Daqui a pouco já vou para Florianópolis. Eu estou chegando de Brasília, Florianópolis, tive encontros e simpósios que me pediram que assessorasse. Eu faço isso com muito carinho. Logicamente, o tema é o quê? Amazônia e a questão indígena. E foram essas duas dimensões, praticamente, do meu trabalho que mais me empenhei. Eu fui presidente do CIMI durante 17 anos, duas vezes 2 períodos, e mais um ano fui presidente porque assumi, porque o predecessor depois ele foi vítima de um acidente. Então eu conheço a questão indígena, conheço a situação da Amazônia. Eu vi a Amazônia quando cheguei aqui em 65, a Amazônia era diferente, Altamira era diferente, também não existia nem a Transamazônica. Eu sei o que é mata virgem, sei o que é floresta tropical, tudo isso eu vivi ainda. Então, claro, que depois de 51 anos, ou quase 52 anos já, eu estou vendo uma mudança tremenda, né? Não para o bem. Muitas coisas se mudaram não para coisa boa, né? Mas é aí que tem muita história para contar. Talvez comece com a Transamazônica. Eu nem acreditei, ninguém nunca acreditei que a Altamira ia sair desse sono perpétuo. Altamira, ninguém conhecia Altamira. Me lembro que chegando em Belém a gente dizia que a Altamira onde é que fica, né? Então, e de fato a gente não tinha muito contato com a capital. Uma outra vez veio o avião da FAB, ou depois veio a Cruzeiro, veio a Paraense Transporte Aéreo, era PTA, o pessoal até brincava aqui, PTA, prepare tua alma, né? Tinha tudo isso. Depois, mas era a FAB que fez os voos aí, mensais, e de resto a gente poderia viajar então num barco de um comerciante, né? Pegou em Vitória e vai lá até Belém. Mas fora isso não tinha muito contato.
Depois começou a Transamazônica, na época dos militares, presidente Emílio Garrastazu Médici. Ele teria sobrevoado Piauí, o Ceará, e naquela época era uma seca muito prolongada, o pessoal estava morrendo de fome lá, então ele teria sobrevoado e olhado para cá, para cima, para o norte, dizendo terra sem homens para homens sem terra. Homens sem terra estavam no Nordeste, terra sem homens era aqui. Ele mentiu 2, 3 vezes, primeiro não tinha apenas homem, aqui também tinha mulher. E depois, a Amazônia sempre foi povoada, embora que com uma densidade populacional muito diminuta, né, claro. Mas a Amazônia foi povoada desde que eu li em qualquer canto, eu li que tem pesquisas que foram feitas lá em Monte Alegre, tem pinturas rupestres que indicam que tem povos indígenas aqui já 40 mil anos atrás. Então, isso é... E já eram coletores, eram caçadores e coletores de frutas florestais, e por aí vai a história. E então, essa ideia dele, que aqui não tem ninguém, isso é um absurdo, mas ele queria salvar a situação do Nordeste, isso não vou negar, mas tinha também outra finalidade. Tinha aí o general Golbery Couto e Silva, e ele teria sempre falado que a Amazônia é o calcanhar de Aquiles, de defesa, para a defesa do Brasil, porque aqui não tem gente. Então, concomitantemente com a abertura do primeiro trecho da Transamazônica, foi feito o alicerce para as grandes casernas, como que chama, os quartéis militares, tanto em Marabá como Altamira e Itaituba, né? Santarém. E então naquele tempo, então veio o povo, de repente veio muito povo do Nordeste. Agora do Nordeste, esse povo que veio, só 15% ficou, porque o grande erro que cometeram aí, que aquilo que a gente fala é reforma agrária e criar condições para esse povo que vem de fora, essas condições não foram feitas, não foram criadas, o povo se desesperou em parte até. A segunda colonização, então, foi feita lá pelo pessoal já do Espírito Santo, os capixaba, depois Goiás, Minas Gerais e os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí já veio outra época, né, para nós. Para nós era um grande desafio, como acompanhar esse povo, e desde o início lutamos de fato. E tem um marco na minha história, é 1º de junho de 83, quando me solidarizei com os canavieiros, que durante 9 meses não receberam a safra que tinham entregue, a safra de cana-de-açúcar. E então me solidarizei, os canavieiros decidiram de fechar, bloquear a estrada, e eu estava no meio deles. Então veio a polícia, depois de uma semana veio a polícia dos dois lados, a polícia militar, e então me prendeu. Quer dizer, eu fui preso porque me solidarizei com os canavieiros. Eu fui detido durante horas, não muito tempo, mas para mim foi um impacto muito grande, né? Porque eu sofri por causa do povo, que é meu povo. E depois eu falei para o major e disse para ele que era uma covardia que tinham feito, porque só havia mulheres e crianças e homens, mulher até gestante, e eles então com gás lacrimogêneo e aquela parafernália que fizeram em cima daquele povo, isso para mim era uma grande covardia, e logicamente o militar não gosta de ouvir a palavra covarde, e ele me deu voz de prisão de novo, né? Só que aí o povo entrou, então larga ele, ele é nosso bispo, né? Não disseram que é um bispo, é nosso bispo. Isso para mim foi como que uma segunda sagração episcopal. Porque o povo diz que é nosso, né? Então eu me identifiquei com esse povo, mas o povo também me aceita como o bispo deles, né? Então até hoje tem essa... Era qual? Hein?
O ano era qual? 1983, 1º de junho de 83. E aí, eu sofri aquela humilhação tremenda, né? Claro, não é muito fácil na frente do povo reunido ser derrubado, jogado no chão, com o nariz dentro da poeira, depois levantado como se fosse um palhaço, né? No braço, e depois levado na frente de todo mundo como preso, como se fosse um criminoso, né? Mas o povo viu isso, que eu estava sofrendo essa situação assim constrangedora, né, por causa do meu empenho. Impressionante é que com isso, naturalmente, esse acontecimento, a minha detenção, isso tudo foi filmado, foi fotografado, porque os repórteres estavam aqui, depois apareceu, à noite já deu notícia no Jornal Nacional, né, e por aí vai, se tornou conhecido. E isso teve como efeito que 10 dias depois o povo recebeu o pagamento da safra, né? E então o povo dizia que o bispo vale ouro, né? Porque receberam o dinheiro. Eu fiquei muito grato com isso, claro que não foi muito fácil, mas até hoje eu digo, se eu não tivesse ficado preso, o povo não teria recebido, porque aí que não tinha mais outra. O Brasil inteiro sabia. Aqui no Pará, eu me lembro, na província do Pará, no Libernal, da primeira página tem a fotografia da minha detenção, esse tipo de coisa. E prender um bispo não é coisa de cada dia que passa. Mas eu continuei sempre lutando em favor desse povo. Em 87 houve essa questão mais ligada à questão indígena. Eu me empenhei muito em favor da inscrição dos direitos indígenas na atual Constituição, que foi promulgada em 88, e isso também não foi muito fácil. Eu era presidente do CIMI, então eu falei no Congresso, falei com deputados, falei com senadores, e isso naturalmente não agradou o pessoal que estava querendo que os povos indígenas fossem simplesmente silenciados na Constituição para entrar nas suas áreas indígenas, né? E aí nós lutamos exatamente em favor dos direitos deles, que sejam respeitados as suas áreas tradicionalmente habitadas, e isso gerou então uma difamação, uma calúnia de 3, 4 dias. O Estadão publicou então até 3 páginas sobre o CIMI, de que eu era presidente, e invocou 1001 coisas, tudo mentiroso. Tudo, era calúnia mesmo, era uma campanha de difamação, bem orquestrada, a ponto que foi instalado então uma comissão parlamentar interministerial de inquérito. E o Estadão se defendeu, e eu iria ser chamado. Eu não tinha nenhum problema, porque quem me ajudou foi Márcio Tomás Bastos, que era naquele tempo o presidente da OAB, nível do Brasil. Mais tarde ele foi também ministro de Estado. Da Justiça, né? E o Dom Luciano Mendes de Almeida, que é o grande presidente da CNBB, ele disse: Dom Erwin, não se preocupe, porque tudo isso é mera calúnia, é difamação, é muito fácil, porque os advogados já falaram que é muito fácil de provar o contrário. Então, me disseram que, olha, eu não deveria viajar para longe, deveria aguardar em Altamira aqui, deveria aguardar o chamado para me defender no Congresso, diante da comissão parlamentar interministerial. E, enquanto isso, eu estava esperando, me chamaram para uma demonstração que os colonos fizeram em Brasil Novo, a 46 quilômetros daqui, não é? E eles pediram, insistiram, exigiram, reivindicaram do INCRA o conceito das vicinais, porque eles tinham passado mal no ano anterior, péssimo, não conseguiram mais nem sair, era terrível, estavam totalmente ilhados, isolados. Então não queria que se repetisse isso. Então, antes do inverno, em outubro, antes de começar o inverno, então fizeram essa reunião lá, é uma demonstração.
E me convidaram, claro que fui lá. Depois, quando fui lá, dia 15 de outubro, eu falei para eles, e também ficaram felizes, e disseram que o senhor não poderia vir amanhã, 16 de outubro, para rezar uma missa, todos nós somos de comunidade, claro que vou. Mas publicaram isso por alto-falante, ingenuamente, né? E isso deu naquele desastre que até hoje não foi esclarecido. O padre morreu do meu lado, dia 16 de outubro. Então, o caminhão abarroou o carro que eu dirigia quando eu ia para lá, para a missa. E o padre morreu na mesma hora. Eu fiquei 6 semanas no hospital. Praticamente 6 semanas em Belém, no hospital no Guadalupe, né, onde me consertaram. Estava com a cara quebrada, literalmente quebrei a cara, né, e perdi os dentes. E aqui tem ainda ferro aqui dentro, tem fios metálicos aqui dentro, né. Mas sobrevivi e continuei nessa luta em favor da causa indígena. Isso foi em 87, 16 de outubro de 87. E lutamos então e conseguimos, de fato, uma das grandes vitórias e alegrias da minha vida. Eu digo, uma das maiores que eu posso contar é, de fato, quando a Constituição Cidadã, como chamam, foi promulgada. 88. E aí tem os artigos 231, 232. E tem um artigo das disposições transitórias, que fala da demarcação das áreas indígenas no prazo de 5 anos. Claro que até hoje isso não aconteceu, lamentavelmente. Mas a minha luta nesse sentido foi vitoriosa, né? Porque não estava sozinho, é claro, porque tinha advogados e tinha gente que trabalhava com a gente. Muito empenho, muita discussão, muita visita a deputados e senadores, porque tinha que convencê-los, né? Até a peça-chave depois virou até Jarbas Passarinho. Impressionante, né? E isso é uma história impressionante, porque não sei se dá para contar. Você acha que... faleceu a mulher dele, a esposa dele, a Dona Ruth. A Dona Ruth era muito dedicada, consagrou a vida à criança abandonada, à criança desvalida, creches e tudo isso. E então ela veio a falecer. O prefeito aqui, Manfrísio, veio comigo e disse: o senhor não poderia celebrar uma missa em sufrágio da alma da Dona Ruth? Ele disse: não, hoje à noite tenho missa na catedral. Posso lembrar com muito... Claro que vou fazer isso. E naquela noite o evangelho era deixar vir a mim as criancinhas, né? Que era uma coincidência impressionante. E para mim não é mero acaso, mas aí a mão de Deus estava no meio, eu estou convicto disso. Aí falei algumas palavras, né? Agradecendo o empenho dessa senhora e por aí vai. Outro dia tive que viajar para Brasília, né? Para uma reunião do CIMI. E quando cheguei em Belém, depois peguei o avião da VASP em Belém, entrei no avião e na 3ª ou 4ª poltrona estava Jarbas Passarinho, mas eu não conhecia assim de perto, né? E então também não tinha afinidade política nenhuma, né? Porque ele era da Arena e depois era do tempo da ditadura militar e por aí vai. E aí passei. Só que estava sentado lá atrás, estava rezando meu breviário e de repente me deu um estalo. Eu disse: meu Deus, tu passaste, falei comigo mesmo, tu passaste, e o homem perdeu a mulher, pelo menos as condolências você pode dar. O que é isso? Mesmo não conhecendo, ele é gente, né? Ou se ele é politicamente de uma outra linha, né? Isso não tem nada a ver perder a mulher, afinal de contas. Aí fui lá para frente. Quando estávamos cruzando os céus do Brasil, aí foi lá para frente e disse: senador. Aí ele levantou e chorou. Me abraçou e chorou, disse: ó, Dom Erwin, eu lhe agradeço penhoradamente as palavras que o senhor usou ontem à noite para livrar minha esposa. Ela me entristeceu uma única vez na vida, quando ela morreu. Foi um casamento muito feliz. Eu estou muito, muito abalado. E por aí contou a história e chorou. Aí eu disse qualquer coisa: bom, Deus a tenha, Deus
tem a sua paz, a sua glória, o que a gente fala, o que vai dizer disso? Não? E, de fato, o que falei, eu disse é de verdade, era verdade, porque o povo todo reconhece o que ela fez. Cheguei em Brasília, me receberam 2 advogados do CIMI, que eu conheci, que trabalharam comigo. E lá me receberam, também para mim já foi estranho, porque geralmente não precisava advogado me receber no aeroporto. Depois entramos no carro, ele disse, você conhece o João Passarinho? Eu disse, conheço, viajei agora, coitado, perdeu a mulher. Disse, ele é a peça-chave, disseram. Porque se ele assume a defesa da causa indígena na Amazônia, e então ele vai convencer a ala do centro e da direita. Nós lutamos na ala esquerda, na politicamente esquerda, e arrombamos portas já escancaradas. É um absurdo, nós precisamos investir no centro e na direita. Então ele é a peça-chave. Então, se eu não quero falar com ele, disse, pelo amor de Deus, não tenho nem o telefone e não quero agora. Ele está de luto e está muito triste. Mas é questão de vida ou morte, eles me disseram. Aí eu também fiquei assim na minha, disse, o telefone não tem, mas não temos tudo. Aí caí nessa, telefonei ainda de noite, telefonei lá para ele estava no gabinete. Senador, Dom Erwin, Dom Erwin, fizemos boa viagem, né? Foi muito bom encontrá-lo, não sei mais o que. Aí eu disse, mudando de assunto, tem outro assunto que queria falar muito com o senhor, a questão indígena. Aí ele disse, quer vir aqui? Eu disse, sim, com muito prazer. O senhor me recebe ainda de noite? Com muito prazer. E posso levar 2 advogados? Claro que pode levar. Aí fui lá com ele naquela noite e disse, o senhor nasceu no Acre e foi governador do Pará, e então o senhor mesmo diz que enterrou a placenta no Acre, mas seu coração bate pelo Pará. E então Acre e Pará são as 2 colunas que sustentam a Amazônia, eu disse para ele. Aí ele ficou assim, olhando, etc e tal, pela poesia. Depois ele disse, olha, os povos indígenas na Amazônia não tem quem por eles aqui dentro, no Congresso. Se o senhor, que é acreano e paraense, se o senhor assumir essa causa, o senhor vai entrar na história que nem Marechal Rondon. E eu falei, e disse, agora as filigranas desse negócio, tem os advogados que podem explicar. Eles falaram 1 hora, não sei que horas nós saímos aí. Fato é que ele fez depois, não sei, uns dias depois, fez um discurso inflamado sobre a causa indígena, e a causa indígena ganhou 400 e tantos votos. 8 abstenções, 8 abstenções, 8 negativos, o resto estava a favor. Então, por isso, tem hoje os direitos indígenas inscritos, ancorados da própria Constituição. Claro que papel é papel, e o problema nosso é lutar para que esses parâmetros constitucionais sejam levados ao chão concreto das aldeias e sejam respeitados e implementados, né? E aí continuou a luta, né, nesse sentido. Mas para mim também foi um momento muito importante quando nós vimos que foi aprovado e nós cantamos vitória. Nós não entendemos a nossa função de estar em lugar dos índios ou fazer a vez deles. Nós sempre trabalhávamos juntos, nós sempre nos entendíamos como tipo lobby, não é? Como nós fazemos a infraestrutura para eles mesmos se poder manifestar. E isso de fato aconteceu, né? Então a vitória foi nossa. Infelizmente agora tem toda uma campanha contra a Constituição, tem o agronegócio e os fazendeiros e uma ala evangélica é totalmente contra a causa indígena e querem derrubar praticamente essa conquista que nós tivemos lá. Pois é, os anos passaram, isso foi em 87, mas a luta pelos direitos humanos continuou. Então de repente surgiu esse monstro
que a gente chama hoje de Belo Monte, nós chamamos de Belo Monstro, né? E aí começou uma fase da minha vida que era muito difícil. Eu confesso que nunca esperava, né? E o pessoal me perguntava se estava a favor ou contra. Eu vi aquilo que desde o início nós fomos contra, porque achávamos que vai ser sacrificado o rio Xingu e as consequências para a sociedade aqui, especialmente para os mais pobres, serão irreversíveis. E tudo isso que nós prognosticamos praticamente já aconteceu. E ninguém pode tirar. Falaram em 63, 40, o IBAMA exigiu 40 condicionantes, a FUNAI 23 condicionantes, praticamente só algumas cumpridas, acho que totalmente nenhuma, algumas foram pelo menos iniciadas, alguma coisa, mas aquilo que a gente esperava, que viesse o paraíso para Altamira, infelizmente não aconteceu. E quem naquele tempo defendia, né, que vem o progresso, os políticos enchiam a boca de dizer que essa é a salvação do oeste do Pará, né? Eu me lembro, meu Deus, até usaram uma palavra teológica, salvação, né? A salvação do oeste do Pará é Belo Monte, não sei o quê. Onde estão eles? Nenhum mais dá o pio. E então, o que mais me chateou naquele tempo, que o partido, o PT, antes era contra, né? Eu me lembro, um deputado, até hoje é deputado, estava aqui na beira do rio, ainda fazendo uma cerimônia, né, dizendo vamos defender o nosso rio, etc. e tal, porque o futuro dessa nossa cidade, futuro do Xingu, e por aí vai. Né, depois virou por completo. Lula, eu estive lá 2 vezes com Lula, né, Lula virou a casaca completamente. Isso me entristeceu demais, me decepcionou pra caramba, né, eu confesso hoje. Lula me prometeu, na segunda vez que estive lá com ele, inclusive com a comadre Melo e 2 índios, 2 ribeirinhos, 2 promotores como é que chama? Procuradores da República. E estivemos lá. O Lula me pegou no braço e disse, uma coisa eu lhe digo, Dom Hermínio, ele falava assim, não vamos empurrar isso goela abaixo de quem quer que seja. E Belo Monte só vai sair se for do agrado de todos. Não vamos repetir o monumento à craseado insanidade que é Balbina. E o Brasil tem uma grande dívida com os atingidos por barragens, essa dívida tem que ser sanada. Isso o Lula me falou. Eu pensei, nosso presidente, né, meu presidente, e fiquei feliz, alegre, e até a entrevista que dei, disse, não, o presidente me falou isso, etc. e tal. Mas foi praticamente só para agradar o bispo. O diálogo, como ele disse, tem que continuar. Na terceira vez que fui para lá, foi marcado o diálogo, até Gilberto Carvalho era o interlocutor, e ia ser um diálogo com Lula. Eu fiquei 1 semana em Brasília e avisei que estou lá já segunda-feira ou terça-feira, quando cheguei. No fim da semana me disseram que, infelizmente, o presidente tem outra agenda e não sei, mas eu sabia, esse diálogo já era. Depois queriam uma audiência, que aceitasse uma audiência com o Gilberto Carvalho, já na época da Dilma, mas o Gilberto Carvalho, 15 dias antes desse encontro meu com ele falou em alto e bom som que Belo Monte é irreversível, nem mais tema, já é decidido, etc. e tal. Disse, que vou falar com esse homem se ele está com essa ideia? Então eu deixei ele, eu disse, não vou lá, porque simplesmente para televisão aí registrar o diálogo, entre aspas, entre o bispo do Xingu e o governo, porque esse diálogo nunca aconteceu, pelo contrário. E aí terminou a história, né? Nesse contexto, isso já foi depois, já estava com a proteção policial. Isso aconteceu em 2006. Bom, tem antecedentes, né? Em 2005 foi a morte da irmã Dorothy, mataram a Dorothy, e eu, claro, como bispo, eu sabia muita coisa. E me acharam como arquivo vivo. Inclusive tinha gente que veio muitos meses antes atrás de mim, dizendo que eu deveria tirar essa mulher de circulação, né?
porque eu era bispo aqui, então eu era responsável. E então esse povo estava muito preocupado comigo. Foi uma das razões. A defesa dos direitos indígenas foi outra. Outra coisa foi então Belo Monte, que eu era decididamente contra. E depois ainda aconteceu uma coisa terrível aqui em Altamira, que pegaram meninas do colégio, aí sexta-feira à tarde, meninas tolas, 12, 13, 14 anos, um carrão aí, convidaram as meninas para dar uma volta em Altamira. Claro, menina tola aí entra nesse carro e levaram lá essas meninas depois para uma chácara e lá aconteceu droga, álcool e abusaram das meninas. E não aconteceu nada. As mães, as famílias foram lá fazer um BO, foram lá para a polícia e dizer que as meninas foram abusadas, não sei o que, ou desapareceram, e não aconteceu nada. E depois, como diz o ditado, tem que se queixar ao bispo, né? E o pessoal veio comigo, aí abri o verbo, né? E eu entrei em contato com o Ministério da Justiça, com o secretário de Estado de Segurança Pública, e logo o governador mandou, outro dia já mandou uma delegada e eu contei tudo o que aconteceu. E fui lá fazer o depoimento que assinei, inclusive na Polícia da Mulher. E quando eu saí daquele gabinete, já tinha um preso, né? Claro, em Altamira eu estou conhecido, a conversa correu na hora. O bispo denunciou, o bispo acusou, né? E eram todos da alta sociedade, todos eles. E aí que realmente foi a ameaça, eu tenho que acabar com esse bispo, né? E aí a polícia, dia 29 de junho, veio o comandante da polícia, com 2 homens arrão aí, fardados, me lembro aqui, chegaram depois da missa, 10 horas da noite, e disse que eu estava sob proteção da polícia por ordem do governo federal. Porque tinha a defesa, como que chama aí, a defensoria dos defensores dos direitos humanos, né? E eu neguei. Depois ele me disse, eu aconselho que o senhor aceite, porque nós sabemos mais do que o senhor, né? E se acontecer alguma coisa, nós oferecemos proteção. Se acontecer alguma coisa, não temos nenhuma responsabilidade. E aí eu fiquei na minha, né? E eu pensei que fosse coisa passageira, até hoje. Até hoje, né? Você já faz quantos anos? Mais de 10 anos. Estamos em 2017. Vai completar 11 anos, agora 29 de junho. São sempre 4, se revezam, às 8 horas da manhã e a rendição, vem outra turma e me acompanha. Aqui no Xingu. Quando pego o avião, me deixam no aeroporto, me deixam na sala de espera, e quando eu volto me recebe no aeroporto. Aqui no Xingu, tudo quanto é canto, se eu viajo para baixo ou para a Transamazônica, eu sempre acompanho. Qual o sentimento que o senhor tem dessa situação? No início foi mais duro do que agora, porque eu sou um tipo que gosta de me misturar com o povo, não tenho cerimônia, né? Eu sei que o povo sempre gostava de mim, eu sei disso, eu gostei do povo. Então, andar aqui pela rua, pela cidade, entrar numa casa, etc e tal, ser convidado por isso, aquilo outro, eu aceitei na medida do possível, né? Eu era livre. E de repente estou cerceado nessa liberdade, pelo menos exterior, né? Isso senti muito, porque a minha vida mudou por completo, a partir de então, né? Em termos de contato com o povo. Eles estavam juntos sempre nas reuniões, nas missas, nas celebrações, onde quer que seja, né? Então no início foi duro, até no início eu fiquei com medo que ia ficar depressivo, porque de manhã eu sempre fiz a minha andança, 5 horas da manhã aqui na Orla do Cais, e hora de repente com 2 homens, e onde estiver sempre os 2 homens juntos. Eu não tenho nada para esconder, é lógico, porém isso a gente fica assim constrangido, né? Eu não levo quando tu me convida para uma janta ou para um almoço ou qualquer coisa, evento assim, eu não vou, porque tenho que levar. E fica constrangedor aí para a família dizer, olha, eu vou trazer 2 militares. E por outro lado,
me banquetear lá numa casa e deixar os dois coitados aí na porta da casa, isso também não é agradável. Mas eu sempre disse, naquele tempo, a liberdade interior não pode me tirar. Eu continuei falando aquilo que achei necessário falar e dizer. Bem, depois, claro que a idade também, hoje já estou com 77 anos, cheguei aqui com 26, né, toda a minha vida aqui, e então agora ano passado, então o Papa nomeou meu sucessor. Eu, com 75 anos o bispo, por assim dizer, oferece seu cargo, e durou 1 ano e meio até que nomeassem o meu sucessor. Mas em nível do Brasil, continuo sendo secretário da Comissão Episcopal para a Amazônia, e também tem a Rede Eclesial Panamazônica. Eu sou representante, quer dizer, eu sou o coordenador ou presidente no Brasil nesse sentido. Panamazônica quer dizer todos os países que têm um pedaço da Amazônia, né, tem uma rede eclesial, nesse sentido que a gente procura coordenar nosso empenho, nossa evangelização, nossa ação pastoral, e então eu represento o Brasil nesse sentido. Quer dizer, não estou tão livre assim, e tão aposentado, ou tão emérito, como a gente geralmente pensa. Também aqui, como meu sucessor, me dou muito bem e procuro ajudar na medida do possível. Também tem a transição em todos os sentidos. Ele agora visita todas as comunidades e eu estou mais perto, mas também tenho compromissos em diversas partes do Brasil. A agenda desse ano é cheia, todo o Brasil, desde o sul até aqui o norte, né? É uma prisão domiciliada? Nesse sentido, pode-se dizer, prisão não pode dizer porque eu saio, né? Eles me acompanham, quer dizer, você está acompanhado, está sob proteção, isso é. Mas eu me dou bem com eles também me conhecem, então a única coisa que exigi, que não mudassem de mês em mês, isso é um absurdo, né? Porque a gente tem que criar um certo relacionamento, né? Que cada mês tu recebe 2 novos PMs que nunca viu na vida, então agora esses 4 eu conheço já há muitos anos. Vamos agora entrar em assuntos mais delicados, mais sensíveis, tanto para quem é militante de esquerda, para quem é militante social, como para a igreja, que foi a morte da irmã Dorothy. Qual foi a sensação que o senhor sentiu naquele momento? Qual foi a sua primeira atitude quando o senhor soube desse crime bárbaro e covarde? Bem, a irmã Dorothy chegou aqui em 82, eu já era bispo. Ela chegou aqui, me lembro aqui em casa, pediu que queria trabalhar entre os pobres mais pobres. Naquele dia, quando ela chegou, disse: a senhora não sabe o que está falando, porque pobreza aqui, se vai para a Transamazônica Leste, naquele tempo nem existia Anapu, o rio existia, mas não o município. É miséria, viu? O pessoal morre amigo, tem malária, e tem todo tipo de dificuldade, de miséria que acontece. E ela me disse naquele dia: então me deixe pelo menos experimentar. Aí disse: tá bom, experimente. E ela experimentou até dia 12 de fevereiro de 2005, quando ela faleceu. O choque foi tremendo, porque é uma coisa você, como bispo, presidir uma missa de corpo presente, e lá dentro do caixão tem alguém que morreu de acidente automobilístico ou de malária. Agora essa pessoa morreu porque lutou em favor dos menos favorecidos. Quer dizer, ela deu a vida e sabia, porque 10 dias antes ela deu uma entrevista aqui em casa. E eu assisti. E perguntava para ela: a senhora não tem medo, porque a senhora está ameaçada? Disse: não vamos. Uma velha como eu, não vai acontecer nada. Ela sempre tinha essa ideia, eu também. Eu nunca acreditei que ia acontecer alguma coisa. Mas a senhora não quer voltar para o país que a viu nascer? Disse: não, meu país é aqui, meu povo é esse. Eu dou minha vida, dei minha vida aqui. Então eu sei que Deus está comigo, eu vou continuar. E 10 dias depois estava morto. Claro, o impacto foi tremendo, né? Porém, o que eu vejo aí, que
a sua vocação, a sua missão continua, né? Porque não é uma pessoa, é todo um empenho, todo um engajamento em favor dos direitos humanos, isso continua até hoje. Tem outra pessoa que me tocou profundamente, ele morreu antes, era o Dema, Ademir Alfeu Federici. Era um capixaba que veio com a família aqui, na Transamazônica. Ele morreu pela mesma causa. O Dema defendeu a Amazônia, sempre pensando nos filhos. A luta dele foi essa. Pouco antes de ser morto, ele deu umas palestras aqui no colégio, no Instituto Maria de Matias para a Juventude, falando sobre o valor da Amazônia, e naquele tempo já era contra Belo Monte. Eu não vou dizer que ele morreu por causa que os idealizadores de Belo Monte encaminhavam, mas ele morreu porque se empenhou e lutou em favor de um outro estilo, de um outro mundo, diria eu, né? Então ele era sempre a pedrinha no sapato, o calo que aperta, não sei mais o que, então tem que ser eliminado. Foi eliminado 25 de agosto de 2001, 2h30 da madrugada, né? E então são duas pessoas, entre outras, o Torre, que morreu do meu lado, e tem outros que faleceram aqui, foram mortos, né? Que isso é um impacto tremendo, que a gente não pode dizer, olha, o tempo se encarrega, eu tenho que dizer, cada vez que me perguntam, não é, toda essa cena vem de volta, etc e tal, a gente lembra e a gente fica, por um lado, indignado porque isso aconteceu, por outro lado, admirado porque uma pessoa que correu risco não largou e disse, eu vou continuar aqui. Então, nesse sentido, essas pessoas se tornam mártires, quer dizer, deram testemunho de sua fé também e de seu amor a uma causa nobre, que é essa defesa dos direitos humanos, especialmente dos mais pobres. Se o senhor pudesse separar o sentimento do religioso e do cidadão, qual seria o sentimento que essas duas pessoas poderiam expressar passando tanto tempo na Amazônia, vendo tanta situação difícil e tantos companheiros tombarem pela mesma causa? Bom, vamos dizer, é muito difícil abstrair da minha dimensão religiosa, porque eu sou bispo e assumi essa causa também por motivos, vamos dizer, do Evangelho, né? Mas se eu fosse, vamos dizer, só olhando da perspectiva meramente humana, abstraindo daquilo, eu sempre ia admirar e dizer, olha, esse povo se solidarizou. Não precisavam disso. A mulher poderia ter ficado lá nos Estados Unidos, mas ela assumiu uma causa que ela achava merecedora de seu empenho. Desculpe. Brasil? Desculpe. Não, fique à vontade. Já é gentileza demais de sua parte me receber. Imagino. Eu queria declarar pessoalmente, eu estou com uma sensação bem assim, que eu tenho uma admiração muito grande pela sua pessoa, pela sua luta, pela sua causa. E isso eu não consigo imaginar o quão está sendo gratificante estar aqui. Tá bom, graças a Deus, obrigado. Bondade sua. É de admirar o trabalho e a sua luta. Mas e o que foi agora? A questão do sentimento. Não, só pensando, vamos dizer, da parte meramente humana, eu sempre ia admirar a solidariedade. Solidariedade significa que assumo não apenas a dor alheia, do ponto de vista de compaixão, eu tenho pena, mas eu quero lutar para que esse quadro se reverta. E isso é sempre, independentemente de religião, de confissão religiosa, gente que se empenha nesse sentido, por uma ou outra, por razões meramente humanitárias, merece nossa admiração. Tem gente que faz isso porque tem um coração aberto e não pode ver dor alheia, né? Talvez não tenha nenhuma religião,
Mas tem desses que, por motivo do Evangelho, porque Jesus deu a vida, levou o seu amor até as últimas consequências, não ficou no meio do caminho, sabendo que ia dar. Aparentemente é o maior desastre que se poderia imaginar numa vida, mas a revolução, a maior revolução do amor, diria, partiu exatamente da doação da vida total, da cruz, né? Então, isso do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista meramente humano também não tiro nada se alguém, e conhece muitas pessoas que estão sentados aqui como você, vieram aqui me visitar, ou eu conheço, mas não tem assim uma vida, vamos dizer, religiosa, ou professa. Tem gente até que se diz ateu, embora que não acredite, mas em todo caso tem gente que se diz. Mas tem um profundo amor a essa causa, lutam para o mundo ser diferente. Tem aquele Fórum Mundial, né, outro mundo é possível. Quem trabalha nisso não é só o pessoal de igreja, né? Tem tanta gente que luta por isso e acredita, não é, que o mundo pode ser diferente. Inclusive, apesar de todos esses contratempos e obstáculos e o que acontece para o nosso querido Brasil, nós acreditamos ainda que o Brasil pode ser diferente, né? Não sei quando, mas em todo caso a esperança não morre, né? O senhor tem uma trajetória muito bonita e longa na militância pelos direitos civis. Uhum. E muita gente também milita e tem muito tempo nesta área. Mas a gente vem observando, pelo menos próximo a mim, eu consigo sentir isso, que muitos desses militantes ou deram um giro à direita, ou deram um giro de 360 graus, antagonizando o que outrora eles defendiam. Sim, lamentavelmente. Tem toda a razão. Bom, lutava pela esquerda, estava nos quadros da esquerda, né? Os dois governos, ou os 2,5 governos passados, assumiram, quer dizer, todos eles pensaram que agora é nossa vez. E então que a luta agora chegou a ser coroada porque alguém que nós idealizamos, em quem nós votamos, assumiu. Então se tornaram quadros do próprio governo. E aí, logicamente, deu também aquilo que a gente não esperava. Tem gente muito honesta, que até hoje defende a causa, mas outros que se deixaram levar. E seja qual for o governo, né? Você se deixar absorver pelo governo, você não tem mais essa liberdade de ser contra. Por exemplo, no CIMI, na CPT, nós sempre lutamos pela autonomia. Nós não estamos ligados a governo nenhum. Nós não somos nem uma ONG que o governo, em parte, financia. Por exemplo, o MAB, tudo bem, né? O MAB, dos atingidos por barragem. Mas ele também recebe financiamento, né? E então, se eu recebo financiamento do governo, eu não tenho mais a liberdade de falar. A gente lutava nitidamente. Por exemplo, aqui, a fundação, né? A fundação, nós estávamos ligados visceralmente, mas depois fizeram essa opção política partidária e nunca mais falaram a mesma linguagem que falaram antes. Isso que, então, para a liberdade realmente eu me considero político, mas não político partidário, que é político no sentido que de defender uma causa e de defender os direitos humanos e a dignidade humana. Agora, não... Claro, todo mundo pode e deve optar por uma expressão também política partidária, mas eu penso sempre nas bandeiras que me norteiam ou que me mostram qual o caminho. Então, como bispo, logicamente, não optei por um partido. Eu votei, nunca deixei de votar. Agora, só no final estava fora, uma época que não podia... E não, com essa minha idade não precisava mais me justificar, não é? Mas eu nunca deixei uma eleição, porque dei meu voto consciente. Mas eu sempre digo, eu voto nos estatutos no sentido que favorece esses estatutos na medida que favorecem os direitos humanos. O que o senhor está avaliando da formação desse Congresso brasileiro? Nós saímos num certo momento com um Congresso, 80% de parlamentares
vinculado aos movimentos sociais, Sim. vinculado aos partidos de esquerda, e hoje essa situação é Inverso. praticamente o inverso. É muito perigoso. Eu acho que o Brasil está passando por uma crise neste sentido, porque essa mudança radical agora da esquerda para a militância da direita é perigoso para o Brasil de cairmos de novo naquela época que nós pensávamos enterrada há muito tempo. E aí isso dá margem para tudo quanto vamos dizer, violência e violar os direitos humanos. Porque eles defendem com unhas e dentes os seus direitos. E a gente sabe disso. Os fazendeiros, não todos, sempre tem alguns que eu considero, mas de modo geral é a luta pela manutenção de seu status e de suas imensas extensões de terra. Agronegócio, já pela filosofia do agronegócio, expulsa o pequeno trabalhador. O pequeno agricultor não tem lugar no agronegócio. Então é outra filosofia, a filosofia do neoliberalismo é tremenda, sabe? E não respeito, quer dizer, aí não tem solidariedade. Não tem solidariedade. A filosofia do neoliberalismo não tem a palavra solidariedade, caridade, misericórdia, compaixão, não existe. Não faz parte do credo. É lucro. Investir o menor parte possível para ganhar, para ter um lucro fabuloso. Então, se fala agronegócio, rende. Mas eu sempre me pergunto, essas famílias que ocupavam aquela área, todas juntas, não poderiam chegar à mesma renda, vamos dizer, para o país. Tem que ser tudo isso em grande estilo e o pequeno tem que ficar expulso de sua terra e agora numa dessas imundas favelas dessas cidades grandes. Aí que não concordo, não. E para mim é muito perigoso, porque a gente fala da crise econômica, tudo bem, existe. Crise política existe, mas para mim a pior crise é a crise moral. E, de fato, Lava Jato mostra, e outras iniciativas mostram, que nós estamos numa situação que é simplesmente intolerável. E esses decretos que agora se baixam, são decretos contra os pobres, são decretos contra a classe menos favorecida. E perdemos muita coisa, né? Eu estou pasmo que a gente pode congelar os gastos ou a verba para a educação e saúde, pelo amor de Deus, né? Todos os países que hoje se prezam investem mais na saúde e na educação, e nós ainda congelamos, dizendo que não podemos mais, temos que cortar os gastos. Por que não cortam os gastos do Congresso? Eles têm vencimentos fabulosos, que para mim são escandalosos esses vencimentos. Aí isso eu não entendo, né? Por um lado, se corta os benefícios de um pobre coitado, e por outro lado, se legisla em favor da própria barriga, aumentando os vencimentos, aumentando tudo que é vantagem e benesses que eles têm. É terrível. O Brasil neste ponto está na frente, quer dizer, do abuso no elenco de todos os países, né? Que já começa na Câmara Municipal, já começa aí, depois na Assembleia Legislativa, então nas duas câmaras, no Congresso. Pelo amor de Deus, isso é absurdo, simplesmente absurdo, que simplesmente não se justifica de jeito nenhum. Por que não corta aí? Tem outras maneiras de cortar, de conter gastos, né? Para mim, o pobre em primeiro lugar. Eu digo isso porque esse discurso de ódio, esse fascismo é mundial. Sim. A gente pode tomar aí a eleição do Donald Trump. Pelo amor de Deus. Le Pen na França. Sim, o Wilders na Holanda. Exato. E no Brasil, a gente vê esse mesmo discurso de ódio da extrema-direita surgindo com muita força. Sim.
E eu leio às vezes, leio o negócio do Face, os comentários. Inclusive agora comentários, eu li ontem, eu tinha que apagar porque não aguento. Sobre a Marisa. Marisa está, a mulher do Lula. A situação é grave, não sei se ainda é viva. É o AVC, não sei se ainda é viva, mas dizem que é estável, mas é grave. Então falar daquele jeito, isso para mim é desarmado, não sei o que pode. E postar aquilo aí, para todo mundo ler. E depois o horror de acusações que não se prova, simplesmente acusar por acusar, enquanto as maracutaias aconteceram do lado deles. Eu não vou dizer que não aconteceram, lamentavelmente, porque perderam a moral, né? Pessoal que eu conheci pessoalmente, né? Dirceu, por exemplo, conheci. Que eu nunca, e nem em pesadelo, pensei que esse povo que estava na frente e defendia o outro Brasil, um Brasil diferente, que eu acreditei, hein? Foram presos e são condenados, e não são condenados injustamente, porque tem culpa em cartório. O que pode, né? Isso eu naturalmente nunca entendi. Mas, por outro lado, agora essa reação da extrema-direita de arrasar, realmente também tinha, durante esses anos, tinha algumas vantagens que nós conseguimos. E o pobre não se pode negar. Na década de 70, na década de 80 e meados de 90, a juventude ela tinha uma militância política muito grande, principalmente ligado ao campo da esquerda. Sim, sim. Hoje, se você pegar um jovem de 15, 16, 17, 20 anos, ele acaba assimilando esse discurso da extrema-direita. A que o senhor atribui isso? Isso para mim é uma grande incógnita, porque nos anos 70 e 80, nós reunimos facilmente 5.000 pessoas em qualquer manifestação. Hoje você nunca mais. E a juventude parece que entranhou esse negócio, uma ideia de felicidade meramente pessoal, individual. Eu quero chegar lá, que o resto se dane. Talvez a família ainda. Mas também já tem desde pequeno, disse, eu quero que meu filho se torne advogado, torne médico. Não é porque quer servir à humanidade, quer servir ao povo daqui, não. Ele vai ganhar bom dinheiro. E então, é sempre essa visão mercantilista ou essa visão economicista, eu vou ganhar dinheiro. Isso é lamentável. E, naturalmente, se você tem essa ideia, onde eu ganho mais, você não se empenha por uma causa que você corre até risco de ser preso. Porque faz uma manifestação contra determinados abusos, ainda você fica enfrentando vexames. Eu não sei, talvez vai mudar. Eu me lembro muito bem dessa época, eu fui um deles. Claro, nos anos 70 era novo, né? Então todos nós lutávamos aí, não, e eu nunca fiz discurso em favor de um determinado candidato, mas a gente viu esse advento de uma nova experiência do Brasil pode ser diferente agora, porque todos esses anos fomos mandados e agora o povo mesmo, o povo simples também pode se manifestar e pode ter a sua voz e sua vez, né? E aí, não sei, talvez daqui a uns anos vai mudar, mas não sei. Tem momento também, eu não vou dizer que sou pessimista, mas sou muito realista, que vai levar um bom tempo. Eu também acho que nas nossas escolas, como é o discurso, né? A gente pensa às vezes também, eu vejo professores, eu domino a matéria, e acabou-se o papo, né? Agora não tem esse espírito de formar, porque eu fui professor também, mas eu sempre entendi, eu não estou apenas, eu dei até aula de inglês, porque não tinha professor. Então, não era só veicular conhecimentos, mas também ver esse aluno, essa aluna, como amigo meu, e então para dar uma certa formação na medida possível. Isso pode fazer em todas as disciplinas, né? A gente às vezes fica pensando, e a juventude então fica só, vamos discutir determinada coisa, né? Determinado assunto que não foge à minha matéria, mas acho que a juventude começa também a avaliar um pouco, a ter espírito crítico. Também os meios de comunicação são terríveis. Como nós somos todo dia, e pessoal, inclusive pessoal pobre, ele diz para mim, olha, vai ser isso, aquilo outro,
Mas quem te falou isso? A televisão está falando, né? Quer dizer, não tem espírito crítico exigente. E depois as novelas, que mensagem trazem? Não é, novela não traz, como se diz, instiga ou impulsiona esse povo para uma militância em favor do mundo diferente, né? E os meios de comunicação têm muita culpa em cartório, né? Especialmente televisiva. Num dado momento o senhor falou do Jarbas Passarinho, que foi quem, quando ministro da Educação, criou um modelo de educação que até bem pouco tempo era trabalhado no Brasil. Sim. Inclusive tirando a filosofia, a sociologia da educação básica e colocando o antigo OSPB e a educação moral e cívica. Sim. O atual governo, com o atual ministro, implementa um novo modelo de ensino médio, onde a filosofia e a sociologia ficariam praticamente facultadas ou deixariam de ser trabalhadas. O senhor, enquanto teólogo, enquanto filósofo, o que o senhor avalia disso? Absurdo, esse povo não sabe o que faz, porque a filosofia nos ajuda, e sociologia, e todas essas ciências, que naturalmente não são ciências que você pode dizer, olha, com isso eu ganho dinheiro, mas a formação. A filosofia faz o povo pensar. Talvez esse não seria o motivo. Sim, claro. Quem estuda filosofia, vê os antigos, desde os pré-socráticos até os dias de hoje, vai estudar todas essas linhas e dimensões e correntes e caminhos filosóficos, e a gente começa a fazer também a sua própria ideia do mundo, a sua própria cosmovisão. Agora, se você não tem nenhuma base, você vive de quê? Da novela. E não tem ideia própria, espírito crítico zero. E isso acaba com a juventude. E para mim seria, não vou dizer a disciplina principal, mas não pode faltar. Não, insubstituível. Para mim, insubstituível. Tem 1001 disciplina que para mim é muito secundária. Claro que vamos estudar matemática, é lógico, português e uma língua estrangeira, pelo menos uma. Não tem nem dúvida. Mas isso é embasamento? Eu não entendo. Bom, eu estudei filosofia, claro, eu me formei em filosofia, não estou defendendo a minha categoria, mas em todo caso eu sei que nós aprendemos já no ensino médio, já tinha uma aula de filosofia, 2 vezes por semana tinha uma filosofia, nós aprendemos a pensar logicamente, pensar, ou alguém, ele de repente jogou uma frase aí, um axioma no meio. O que vocês respondem? Aí a gente começa a discutir, não, isso não é bem isso, etc e tal. De repente se forma a opinião. E sem a filosofia, que opinião que a gente tem, meu Deus? Vai cair aos pedaços por aí, porque não tem nenhum instrumentário, não tem nenhuma base para se manifestar. É terrível. Não, para mim, fim da picada, me desculpe, mas é isso mesmo. O senhor fala que tem 77 anos, mas a aparência é bastante juvenil. Obrigado. Até nas atitudes, o senhor acabou de dizer que tem Facebook. Sim, claro. As redes sociais, em que elas contribuíram para essa juventude chegar a esse ponto? Sim, quer dizer, tudo isso se pode usar para um bem. Eu posso transmitir mensagens, muitos jovens fazem isso, graças a Deus ainda, mas agora infelizmente a coisa virou mais pelo avesso, né? Não é educativo, é fofoca, é fuxico, é colocar no mundo inverdades e nada, isso para mim é terrível. Zap também tenho, né? Todos os dias, né? E acho bonito, né? Pessoal me escreve, pessoal que encontrei agora num encontro lá em Florianópolis, manda, etc e tal, como vai. Tudo bem, claro que não tenho muito tempo, mas eu respondo na medida do possível. Também pode ser educativo. Muitas vezes recebo uma pergunta, alguém me manda, o que você acha, minha vida está estou passando por uma situação tremenda, o que eu vou fazer? O senhor tem uma ideia? Eu coloco aí o zap e respondo, né? Porque é uma colaboração mesmo, porque não tem limite. Eu posso estar no Rio Grande do Sul, aqui estou no Pará, em Altamira, eu dou resposta imediatamente, posso ajudar, o pessoal fica grato. Então, usar isso para o bem, eu acho magnífico. Agora, usar para o mal, para acabar com a pessoa,
para muitas vezes inventar história, você pode colocar uma pessoa realmente na porta do inferno. E isso é terrível, né? Inverdades, blasfêmias, depois difamações, calúnias soltas, né? Ou um linguajar que me benzo, um linguajar terrível, né? Que a gente pode mais ler. Não só no linguajar, mas no gosto pelo bizarro. Sim, sim, pelo bizarro, exatamente. Um voyeurismo ou qualquer coisa. Pronto? Olha, acho que já atualizou aqui. Tá bom. Daqui a pouco eu vou lá, tá? Você está com uma agenda, a gente pode... Não, ainda temos mais 10 minutos. Né? Porque me chamou muito a atenção que há pouco tempo após o massacre que aconteceu em Manaus, e na sequência, piratas editaram vários vídeos que estavam na internet e fizeram um DVD sobre os corpos mutilados, sim, etc. Esgotou isso rapidamente. Sim. Isso circulou nas redes sociais. Sim. Isso é terrível. E eu acho que deveria ter um mecanismo. Isso não é intervir na liberdade de expressão, né? Mas tudo tem limite. Eu acho que meu direito termina no seu direito. Você é pai de família. Você não pode admitir que seus filhos menores tenham acesso a essas barbaridades. Você, como pai de família, diz, não é possível. Então, eu acho que deveria ter mecanismos que certas coisas não passam. Tem países que isso não significa, como chama, censurar, mas tem uma censura válida para mim. A censura tem que entrar onde eu sei que uma notícia prejudica uma coletividade. Eu tenho a obrigação de frear, de brecar. Agora, esse tipo de coisa, isso é voyeurismo mais puro e sempre olhando esses corpos mutilados. Eu não sei porque isso cria uma não sei, na mente e no coração de quem vê e ainda se deleita em cima disso. Isso é barbaridade. Estamos voltando lá para pior. Eu acho que aí tinha lei até demais, claro que tinha os abusos, mas parece que estamos entrando numa situação que é insustentável, simplesmente. O que tu vai dizer? Ou que eu vi agora alguém, os pais porres dentro de casa assistindo com crianças de 8, 9, 10 anos, filme porno. Nossa. Já pensou? Com as crianças, com a menina no colo, assistindo uma pornografia pura e simples. Isso não pode. E aí? Depois, se uma menina dessa, depois já com 10 anos, 11 anos, já está no olho da rua, entende? Não pergunte. Aprendeu isso? Como nós aprendemos o Beabá e o Pai Nosso e a Ave Maria, né? Caminhando já para o fim, se eu tenho outra agenda, qual seria o papel da igreja nesse momento, nesse cenário? Porque eu ouço muito falar que a juventude se afastou da igreja. Isso procede? Procede em parte, que eu vejo juventude, por exemplo, sempre nas missas. Claro que a gente não pode dizer que isso é um parâmetro, mas o pessoal que frequenta é geralmente de 0 a 30 ou 40, né? Tem muitos jovens com o casal jovem com criança no braço, etc. e tal. Eu não ia dizer que a juventude se afastou, mas exatamente nesse contexto de não ter mais espírito crítico, ou ninguém ajudar para aguçar um pouco o espírito crítico, o pessoal vai atrás só do prazer fácil. E o que causa prazer, eu vou. A gente até diz, olha, se a missa foi com muita bateria, etc. e tal, eu vou. Se não for,